Minha gente, 11h30 da manhã deste sábado, dia 25 de janeiro de 2020. Estamos aqui em frente ao Paço Municipal. Esse é o prédio da Prefeitura Municipal de Ubá, Praça São Januário. Aqui do meu lado, Gilger Menezes, ele que é o coordenador da Defesa Civil do município de Ubá. Gilger, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Como é que está a situação de momento depois das fortes enchentes que invadiram ruas e avenidas na cidade de Ubá na tarde e noite de sexta-feira? Como já era prenunciado pelos avisos, né, realmente ocorreu uma intensa chuva na nossa cidade e agora, no momento, todas as equipes da Prefeitura estão nas ruas. De pronto, nós estamos assim, na fase de resposta ao desastre, ou seja, contabilizando também os prejuízos públicos, dos solapamentos das margens do rio Ubá. Nós vamos ter aí a questão das pontes interditadas, como a Cristiano Roças, e mais também o acesso do bairro Inês Gropo, lá na rua João Gropo. E assim, que a gente pede à população é que contribua com a gente, principalmente eu vou frisar aqui, só aproveitando, a economia de água é imprescindível. Tá? Porque nós estamos com as bombas lá da estação de tratamento estão em fase de recuperação. Então, ao reestabelecimento, ao fornecimento de água. Eu sei que todos tentam agora limpar suas casas e tal. Vamos economizar um pouco de água, porque senão vai faltar água para os nossos serviços essenciais. Uma reunião aconteceu aqui na Prefeitura Municipal. Senhor Prefeito, todos os secretários, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, entre outras autoridades. Quais os assuntos que vocês trataram aqui no gabinete do prefeito? O principal assunto hoje foi o levantamento prévio agora das ações que terão que ser feitas após agora ao longo do dia, né, e nos demais dias agora posteriores, mas principalmente a gente estabelecer o nível que foi atingido a cidade e a nossa capacidade de resposta, e assim nós temos também que cumprir um dever que é decretar o estado de emergência, porque para que a gente tenha a possibilidade futura de pleitear verbas públicas federais, apesar de todo o contingenciamento, precede-se que você tem que ter decretado o estado de emergência, mesmo que não seja uma emergência ao ponto de você, nível 3, você solicitar ajuda da União imediatamente. Mas nós ainda estamos ainda em avaliação. Já teve tempo, 11h30 da manhã deste sábado, Gilger, de fazer uma avaliação de todos os danos, de todos os prejuízos na cidade? Não, ainda é prematuro. A gente está assim, contabilizando ao longo do dia mesmo, porque é muita coisa. Quando aconteceu, o que acontece? Agora a gente vai estar vendo pontes danificadas, solapamento das margens do rio Ubá. Olha, aconteceu algo que o nosso prefeito, que é uma pessoa já de mais idade do que eu, que há muito tempo ele não via. A ponte lá da rua, lá da Bandeira, né? Ali a água chegou a bater na testada dela. Algo que, assim, geralmente as outras pontes são mais baixas, mas ali é uma ponte muito alta. Então, quer dizer, uma chuva intensa, uma tempestade aí que a gente não viu ainda na cidade ainda, pelo menos eu nunca tive notícias. Tem uma região da cidade que o Gilger pode apontar como mais afetada, mais atingida? Olha, não tem cada um foi atingido de uma forma, que a gente tem deslizamentos em alguns pontos, nós temos os pontos críticos de alagamento. Incrivelmente, o Beco do Sapo esse ano não foi citado, mas nós tivemos alagamento lá, as equipes já foram lá para poder limpar, mas as pessoas já estão, eu acho que de tanto que o anúncio foi dado, as pessoas se precaveram, entendeu? Apesar de que tivemos pontos lá, tipo, vamos dizer, em termos de números de pessoas afetadas, digamos que a rodoviária. Simplesmente pelo horário que aconteceu, né? Pessoas que estavam lá para poder pegar um ônibus ou chegar de algum ônibus ficaram ilhadas lá. Aproximadamente, segundo o Corpo de Bombeiros, 150 pessoas tiveram que ser redirecionadas. Então, assim, se você falar em número de pessoas, ali foi o local mais afetado. Mas ao longo de toda a calha do rio, nós temos vários pontos de desmoronamento. Muito se fala sobre a Ponte Major Siqueira, que é a ponte da Cristiano Roças. Ninguém melhor do que o Gilger, e também eu vou ouvir já o tenente Carlos Eduardo Guilarducci, do Corpo de Bombeiros, para nos falar também tecnicamente da atual situação da ponte da Cristiano Roças. Sim, a ponte da Cristiano Roças, com o volume intenso, né, das chuvas durante todo o dia, o sobe e desce do rio e o extravasamento dele, simplesmente comprometeram seriamente ali não só a ponte, como também o imóvel que está adjacente à ponte. Este sim, hoje, se você for lá observar, tem um impacto maior, mas quanto à ponte, nós vamos ter que esperar o nível da água realmente baixar para ter realmente uma dimensão de fato de qual é a situação de avaria dela.
Quantos milímetros de chuva caíram na cidade de Iubá ontem, sexta-feira? Ontem, na parte da tarde, nós contabilizamos aproximadamente 68 a 64, ou se não me falei a memória aqui, milímetros de chuva, só na parte da tarde, ou seja, no período da tarde. Após a entrevista, que até então estava sendo de um tom que foi moderado, assim, que era para não causar alarme, porque a gente, geralmente na Defesa Civil, a gente se preocupa muito com o pânico instalado nas pessoas. Se você vai para uma emissora e diz que, olha, a nossa pretensão é salvar vidas, mas até aquele momento estávamos sob controle, o rio estava subindo, descendo, mas ao longo do dia nós recebemos um novo alerta que realmente, se aconteceu na cidade, 64 milímetros num período de curto de aproximadamente umas 4 horas. Isso foi o suficiente que toda a malha já impermeabilizada da cidade não suportasse, vertesse tudo para a calha do rio e ele se extravasou. Afetando também o que? Logo no seu caminho, logo a principal ali, a ponte da Cristiano Rossi. Só para a gente padronizar aqui as informações, Gilger, quer dizer que durante o dia as chuvas que caíram somam mais de 120 milímetros. 124,1 aqui na região central, que através disso eu tenho certeza absoluta, porque sou eu que monitoro ele lá no Corpo de Bombeiros, né? Então eu contabilizei esses 124,1 milímetros até às 8h30 da noite. Então o que acontece? Nós tivemos agora cedo a informação do pessoal da Copasa, que tem um outro pluviômetro instalado na sua estação de tratamento. Eles fazem também a medição rotineira lá. Lá eles marcaram 137 milímetros de chuva. Ou seja, na cabeceira, no ponto de coleta de informação mais próximo da cabeceira, choveu ainda mais do que na região central. E qual é a previsão para este sábado e domingo? Ainda permanece o sistema ainda sobre as nossas cabeças aqui, né? E o que acontece? Temos aí já algumas situações que já ocorreram e que vão realmente prejudicar, e as chuvas vão continuar. Isso aí vai até domingo de manhã cedo. Pelo menos. Quais as ações da Defesa Civil, da Prefeitura Municipal de Iubá e de todos os secretariados para esse final de semana no que tange a esse contexto da nossa conversa? Nós estamos todos em alerta, toda a Prefeitura vai estar trabalhando. Para a gente agora não interessa se é sábado ou se é domingo, o que interessa é reestabelecer de fato as condições de normalidade, liberar as vias, limpeza da cidade. A gente pede paciência às pessoas para que a gente possa trabalhar de uma forma... E as pessoas, a gente tem que entender que as pessoas também são seres humanos. As pessoas trabalham exaustivamente, elas precisam descansar. E nós temos somente um grupo de pessoas. Nós talvez, se precisarmos contratar, o decreto de emergência que foi decretado hoje permite que a gente faça essas contratações. Existe já vias interditadas, liberadas, que foram interditadas ontem? Explica pra gente. Não, vias interditadas somente para facilitar, às vezes, a limpeza do local, ou seja, para não causar maior transtorno no fluxo de veículos aqui no centro da cidade, já estarão sendo restabelecidas. Tá? Foi até cogitado, vamos interditar a Beira-Rio inteira. Olha, não, vamos com calma, vamos tentar fazer a limpeza concomitante com o trânsito fluindo e assim para a gente impactar o mínimo possível na rotina do sábado da cidade. Não sei se você já respondeu, Gilger, mas existe uma prioridade nas ações desenvolvidas pela Prefeitura e por vocês? Sim, a prioridade é sempre salvar vidas. Então, assim, todo o foco, aonde estão as áreas mais críticas, aonde nós tivemos que fazer os desalojamentos das pessoas, lá na rua João Grupo, é assim a parte que mais nos preocupou, porque tiveram, inclusive, famílias resistentes a sair do local. Então, agora mesmo nós estamos nos deslocando lá, eu e o Tenente Guilherme, para poder realmente comprovar lá se já foi retirada a família ou não. E se não, nós teremos que utilizar, inclusive, de outros métodos para poder convencê-los a sair do local. Esse fato aconteceu onde? Esse fato aconteceu na rua João Grupo, né, lá na subida lá do Inês Grupo, lá onde houve o solapamento da margem do rio, colocando em risco e tendo que interditar pelo menos 3 ou 4 residências ali. Ainda existe algum tipo de orientação nesse momento que estamos gravando com você essa entrevista às 11h40 da manhã deste sábado aqui na Praça São Januário? Alguma orientação para a população de Iubá, Gilger? A população deve permanecer atenta, evitar os locais de risco, não se aproxime dessas áreas. Olha, o que aconteceu? Nós tivemos 150 pessoas a ser retiradas ali da região ali da rodoviária. Por quê? Porque
que as pessoas vão lá para a beira do rio para poder filmar o rio. O rio sobe, você está sendo exposto a uma correnteza que pode te arrastar e causar maiores problemas. Então a gente pede encarecidamente às pessoas que tenham paciência com o nosso trabalho, que ele é um trabalho meticuloso e não é um trabalho rápido, é demorado. E assim que nós terminarmos conseguimos colocar a cidade de novo na sua condição reestabelecida, e a gente vai sentir a sensação de maior conforto. Gilger Menezes, coordenador da Defesa Civil do município de Ubá, sempre muito solícito com a nossa reportagem. Muito obrigado, um bom trabalho, um bom final de semana com muito trabalho. Obrigado para vocês também, um bom final de semana e que Deus ilumine a gente. Muito obrigado. Conversar agora com o Tenente Guilarducci, também muito solícito aqui com a gente, em frente à Prefeitura Municipal de Ubá. Deram uma pausa aqui nas suas atividades, que não serão poucas nessa tarde e também no domingo, para atender a gente. Qual que é o papel do Corpo de Bombeiros nesse momento, hein, Tenente Guilarducci? O papel do Corpo de Bombeiros agora baseia-se nas ações de resposta, em socorro, né, às pessoas atingidas a toda essa situação de chuvas na nossa região. Algumas pessoas poderiam facilitar o trabalho, como, por exemplo, evitar essas aglomerações em locais perigosos. Eu vi agora uma situação na Avenida João Grupo, que apesar da fita enzebrada que foram colocadas lá pelas autoridades, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, mas ainda assim algumas pessoas aproximam, aumentando o perigo. É o que nós popularmente conhecemos como turismo do desastre, né? Então nós pedimos a essas pessoas que se afastem do local, ajudem, colaborem com as equipes de resposta, que são os Corpos de Bombeiros, a Polícia Militar, a Prefeitura, a Defesa Civil, a realmente ter um acesso facilitado ali para poder atender aquela população, aquela pessoa que está com a sua vida em risco. E também para que não se coloque numa situação de risco, porque se nós estamos interditando, se nós estamos impedindo o acesso, se nós estamos recomendando que não se vá até um determinado local, é porque há um risco de acontecer um acidente, né, e de que vidas sejam perdidas ali. E aí nós pedimos que as pessoas entendam e realmente deem um passo atrás, fiquem em suas residências com tranquilidade, né, no conforto de suas casas, para que não fiquem tumultuando a cena de perigo. Em Ubá, nenhuma pessoa perdeu a sua vida não, né, Tenente? Em Ubá, não. Mas desabrigados e desalojados, sim. Sim, aí nós contabilizamos, junto com a Defesa Civil, né, alguns desabrigados, né, o Corpo de Bombeiros tem um número que é um pouco maior, porque o Corpo de Bombeiros tem uma área de abrangência de outros municípios. E esse número já está chegando a 36 na região. Ainda temos que contabilizar os desabrigados do pelotão e da região de Muriaé, que agora faz parte da nossa área de atuação. Então, nós estamos ainda para fazer essa contabilidade aí, mas toda a região está muito acometida com as chuvas, né? Os nossos esforços agora estão concentrados aqui no Inês Grupo, tem uma outra equipe lá em Dona Eusébia, né? Temos alguma solicitação ali em Guidoval, equipes de Muriaé estão atuando em Carangola e também na cidade de Muriaé, ou seja, nós temos uma região muito grande para poder atuar. Também estão vindo recursos, né, reforços do 4º Batalhão de Juiz de Fora. Nós fizemos contato com o nosso comandante lá, o Tenente Coronel Emerson. Ele está mandando equipes para apoiar em Dona Eusébia e nós sugerimos e está sendo mandado equipes para a cidade de Cataguases, porque a água que está em Dona Eusébia ela vai passar por Cataguases e vai também poder causar algum transtorno lá. Em Tocantins, um homem de 48 anos foi levado pela correnteza. O senhor confirma esse óbito? Nós confirmamos o óbito, né, de algumas, segundo informações que nos passaram, realmente quando as águas, hoje pela manhã nós fomos acionados, né, por volta das 4 horas, me parece, e quando as águas começaram a baixar em determinado local, havia ali um corpo. E as informações é de que aquela pessoa ela realmente se colocou naquela situação, pelo menos é o que as testemunhas nos passaram. Todos os anos, quando acontecem esses fenômenos, a gente repete a mesma coisa. Só deve estar na rua o bombeiro, a Defesa Civil, a Prefeitura, a imprensa, a Polícia Militar, a Polícia Civil, enfim, quem estiver realmente dentro do contexto. Curiosos não vão ajudar em nada, né? Não, na verdade, como eu disse no início da nossa entrevista, vão nos atrapalhar. Eles impedem, né, o fluxo, o acesso, o corredor de acesso das equipes de emergência até o local do resgate e até mesmo essa fluidez de saída do local da zona quente, que nós chamamos de zona quente, né, que é a área do desastre. Vou pedir para o senhor então deixar uma mensagem, uma orientação para os ouvintes, para os telespectadores também, por favor. Nós pedimos à população que não entrem nas áreas já atingidas pelas águas, uma área que seja ali reconhecidamente isolada.
tá? Que as pessoas permaneçam nas suas residências. Há previsão de ainda chuvas ainda pelo decorrer do final de semana, que as pessoas fiquem abrigadas dentro da sua residência. Aquela pessoa que mora em uma residência próxima a uma encosta, que é um barranco e que percebe uma certa movimentação ali, um escorregamento de terra, que a pessoa saia da sua residência imediatamente, chame o Corpo de Bombeiros e que se abrigue numa residência, numa casa de um parente, de um amigo. E aguarde a chegada do Corpo de Bombeiros para fazer uma prévia avaliação para ver se há realmente o risco ou não. Tá? E as pessoas que talvez queiram pegar as estradas, que tomem um pouco mais de cautela e de cuidado, porque realmente está muito perigoso, muito buraco, muitas partes ali que pode o carro ter uma aquaplanagem, muito barro na rodovia. Então é o cuidado que nós pedimos e nós orientamos as pessoas. Muito obrigado, Tenente Carlos Eduardo Guilarducci, ele e o Gilger Menezes, sempre solícito aqui atendendo a nossa reportagem, ainda na manhã desse sábado, 25 de janeiro, aqui na Praça São Januário, bem em frente ao Paço Municipal.